Está escrito em Salmos 42, versículo 5, o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu irmão, minha irmã, vivemos em um mundo exigente. O resultado é que, frequentemente, temos estado ocupados demais e o cansaço tem se tornado uma de nossas experiências mais comuns. O objetivo desta reflexão é lidar com este assunto e oferecer de modo bem resumido uma visão cristã desta experiência. Eu creio que uma visão cristã do cansaço deve considerar três coisas. O cansaço é uma experiência natural. Segundo, atualmente temos uma experiência maximizada de cansaço. E terceiro, a nossa experiência de cansaço pode ser maximizada ainda mais. Nós somos criaturas limitadas e finitas. Fomos criados com um objetivo grandioso: espelhar a imagem do Criador no contexto de uma tríplice relação esta que tem que ser com Ele, com os demais seres humanos e com as demais criaturas. Se considerarmos as atividades envolvidas no cumprimento deste objetivo e, paralelamente, as nossas limitações e finitude, será pouco provável não considerarmos o cansaço algo mais do que esperado. Mas a realidade é que atualmente nós temos uma experiência maximizada de cansaço. Nós não vivemos no mundo exatamente tal qual foi criado por Deus. Vivemos em um mundo quebrado. Logo, nós não vivenciamos mais os relacionamentos para os quais fomos criados, da maneira como fomos criados para vivenciá-los. Deus nos criou para um relacionamento harmônico com o nosso semelhante. Mas atualmente, esse relacionamento é marcado por tensões e desentendimentos. Deus nos criou para um relacionamento harmônico com o mundo, mas hoje o mundo oferece resistência à nossa tentativa de desenvolvê-lo. O pecado quebrou o mundo e as quebraduras feitas por ele maximizam a nossa experiência de cansaço. Elas fazem isso obrigando-nos a atividades que antes não tínhamos de realizar, como a reconciliação em relacionamentos, por exemplo, e principalmente impondo sobre nós uma sensação constante de insatisfação. No mundo quebrado, no mundo caído, além de lidar com um número maior de atividades, temos que lidar com o fato de que os resultados delas costumam estar sempre aquém do que gostaríamos, e não poucas vezes do esforço que empregamos. Isso também nos causa cansaço, e isso acaba também por abater a nossa alma. A nossa experiência de cansaço, ela pode ser maximizada ainda mais. O pecado não quebrou apenas os outros e o mundo, ele nos quebrou também. E uma de suas maiores quebraduras em nós foi o egoísmo, que pode possuir uma relação bastante estreita com o nosso cansaço. Você já pensou que o cansaço pode ser aumentado pelas motivações egoístas que nós nutrimos? É o que acontece, por exemplo, quando realizamos nossas atividades motivadas mais profundamente pelo desejo de sermos reconhecidos pelas pessoas. O desejo de alcançarmos este reconhecimento ou o medo de sermos mal reconhecidos pode levar-nos a dizer mais sim do que não, a colocarmos sobre os ombros mais peso do que gostaríamos ou do que conseguiríamos carregar, desequilibrando assim a nossa estrutura existencial, a nossa estrutura pessoal. Motivações egoístas costumam também tornar mais comum a experiência de frustração pelos resultados não alcançados. Quanto mais vivemos exclusivamente em função de nós mesmos,
mais chance nós temos de chegar ao fim de um dia de trabalho com a sensação de não ter feito nada útil. Nessas condições, cada imprevisto, por menor que seja, e apesar das oportunidades de realização que ofereça, desestabiliza-nos por impedir-nos de alcançar o nosso alvo maior. Aquilo que nós planejamos, a nossa própria vontade. Motivações egoístas podem estar na base do cansaço expresso pela reclamação rancorosa. Como ouvimos as pessoas dizer, que dia ruim. Como ouvimos as pessoas dizer, não fiz nada do que eu queria fazer. Tendo esse entendimento, nós podemos nos perguntar, seria possível evitar a experiência de cansaço, a experiência de abatimento da alma? A resposta é não. Não porque, tanto pela nossa condição criacional, quanto pela nossa condição decaída. O cansaço é uma experiência inevitável para nós. Mas seria possível minimizá-la? Ou pelo menos evitar que ela se torne ainda maior? Nesse caso, a resposta é sim. Nós não podemos evitar o cansaço, mas podemos evitar que ele se torne maior. Há duas coisas mais urgentes a fazer para que isso aconteça. A primeira é cultivar esta visão adequada do mundo, ou seja, nos apropriarmos continuamente de uma visão mais cristã. Muito do cansaço e do abatimento de alma que experimentamos pode ser derivado de sustentarmos um falso entendimento sobre quem somos e para o que existimos. Nós somos muito propensos a aumentar o cansaço quando assumimos a mentalidade comum de que o trabalho é um mal necessário e de que o sentido da vida está mais relacionado à diversão do que ao trabalho. Afinal de contas, quem acredita que nasceu para viver em um resort, de pernas para o ar, tenderá a se sentir muito mais penalizado à mesa de um escritório ou numa atividade operacional mais braçal. A segunda e mais fundamental é a liberdade. Não a liberdade frequentemente defendida e desejada pelo mundo contemporâneo, a ausência de limites e restrições. Não, mas a liberdade da escravidão de si mesmo. A liberdade da escravidão ao egoísmo, para o serviço a Deus e para o próximo. Quando nós desfrutamos dessa liberdade, somos menos tendentes ao desequilíbrio de agenda que suplanta prioridades e a frustração pelos resultados não alcançados. Nós podemos mais facilmente manter a estabilidade diante de imprevistos, uma vez que, ao invés de vê-los como empecilhos, passamos a vê-los como oportunidades inesperadas de cumprimento de nosso objetivo maior, o serviço a Deus. Quando desfrutamos dessa liberdade, podemos dizer não, ainda que isto custe algo de nossa autoimagem e reconhecimento. A pergunta é: como desfrutar dessa liberdade? A resposta bíblica é que ela é oferecida gratuitamente por Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e passa a ser desfrutada por todos os que simplesmente atendem ao seu convite. Está em Mateus 11, de 28 a 30, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensemos nisso, no amor de Cristo.